Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 1 para 7 dias de jejum e oração com o tema A Presença que nos conduz ao propósito. Estamos começando hoje o nosso primeiro devocional nessa semana, semana abençoada, semana cheia da presença do Senhor. E eu quero que você caminhe comigo nesses dias de jejum, de oração, estudando a palavra. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida. O nosso tema hoje, o primeiro, do dia de hoje, é o propósito que permanece. Por que o propósito que permanece, irmãos? Porque diante de todas as situações, no final, é o propósito de Deus que vai permanecer. Ninguém consegue vencer a Deus no tempo, ninguém consegue mudar a ideia de Deus. Quando Deus quer algo, Ele vai cumprir. Ele procura pessoas, Ele nos capacita, nos fortalece para que a gente faça parte desse projeto. É que muitas vezes nós queremos seguir o nosso próprio caminho, queremos meio que brigar com Deus, nadar contra a maré, não seguir o mover de Deus e a gente acaba tendo dificuldade e isso não vai funcionar de forma nenhuma. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Vamos lá? Provérbios 19, 21 diz assim, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Quer dizer, o homem faz muitos planos, muitos projetos, muitos sonhos e tudo bem. Mas o desígnio, quer dizer, aquilo que Deus designou, aquilo que Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus quer que aconteça, é isso que vai permanecer no final. O homem vem e passa, mas Deus permanece. A palavra de Deus permanece para sempre. Então o que nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes nós vivemos cercados de planos, metas, expectativas, né? O propósito de Deus é soberano, ele é eterno e é o único que vai permanecer. Quando nós insistimos em nossos próprios caminhos, quero fazer do meu jeito, você pode? Pode, eu posso? Posso. Todo ser humano pode, se chama livre-arbítrio. Mas quando a gente insiste nos nossos próprios caminhos, nós corremos o risco de alcançar o quê? Resultados vazios. Por quê? Porque se não tiver de acordo com o propósito de Deus, não vai permanecer. Você pode viver um momento, mas aquilo vai acabar, aquilo vai passar. E principalmente aquilo não vai complementar a nossa vida. Quando Deus tem um propósito para a nossa vida, esse propósito nos preenche, nos dá uma alegria, uma felicidade, nós encontramos o sentido real da vida, o propósito pelo qual nós estamos aqui na Terra. Mas quando nós vamos seguir o nosso próprio caminho, nós estamos indo na contramão do que Deus gerou em nós. Tudo que nós vivemos na nossa vida hoje, as situações que nós passamos, boas e ruins, nos prepararam para este momento, para vivermos o propósito de Deus. Então Deus visualizou para nós algo especial, algo abençoado, mas nós muitas vezes resolvemos seguir o nosso próprio caminho, o nosso próprio instinto, a influência dos outros, a filosofia do mundo, enfim, e não seguimos o que Deus diz na sua palavra. Eu vou viver? Vou. Mas quando chegar ao final da vida, eu vou descobrir que minha vida não teve sentido, é o que Salomão fala, tudo é vaidade. Por quê? Por que fala vaidade? Porque eu quero, porque eu gosto, porque isso é para mim, é bom para mim, e eu não procuro fazer a vontade de Deus, e isso gera em mim uma vaidade, e eu quero fazer porque eu quero, porque eu gosto, porque alguém me convenceu de alguma forma, e quando eu chego no final da vida, eu olho para trás e descubro que eu fiz tantas coisas, mas elas não preencheram o meu coração, não me deram sentido real para essa vida. Só quando você vive o propósito de Deus, você você passa a ter um sentido real. E Deus, com a sua palavra, ele nos chama a alinhar o coração ao seu desígnio eterno. O que é o desígnio eterno? Deus tem um propósito para a humanidade, para o mundo todo, na eternidade. Então, cada um de nós é uma pequena parte desse propósito para todos, para a humanidade. Deus tem esse propósito. Eu e você fazemos parte do propósito de Deus. Então, cada um de nós, com nossos dons, nossos talentos, a nossa vocação, a nossa experiência de vida, vamos desenvolver um propósito individualmente
que vai somar-se aos propósitos de outras pessoas, vai formar o quê? O trabalho que Deus quer realizar, a obra que Deus quer realizar. Paulo disse que nós somos parte de um corpo. Um corpo não trabalha com membros individualmente, os membros trabalham coletivamente. Quem determina o que o corpo vai fazer é a cabeça. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Então, para nós funcionarmos direito, nós precisamos viver os propósitos de Deus. Agora, você é livre para você fazer ou não, mas entenda, você será uma peça fora do lugar. Nunca a sua vida vai se encaixar. Por mais que você ganhe, por mais que você conquista, por mais que você faça, vai estar sempre com a sensação de que está faltando alguma coisa. O verdadeiro sucesso nasce da obediência, não do controle. Por quê? Porque Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Então, quando Ele nos direciona para alguma coisa, Ele sabe que aquilo é melhor para nós. Na verdade, Ele nos criou para aquilo. Nós somos a peça que encaixa num lugar único. Aquela peça, nós temos o encaixe perfeito para aquele lugar, quando Deus direciona. Então, procure conhecer a vontade de Deus. Apresente hoje, de uma forma prática, apresente hoje seus planos diante de Deus. Deixe Deus refinar os seus planos e talvez até mudá-los. Peça para Ele fazer isso. Direcionar, renovar a sua mente, fortalecer o seu coração. O meu conselho para você é entregue conscientemente cada decisão ao Senhor, pedindo um alinhamento e direção. O que você faz? Orar, Senhor, eu preciso, direcione a minha vida, que a minha vida seja alinhada com o teu plano, com o teu propósito, porque daí você vai achar um encaixe perfeito, você vai achar o seu propósito de vida nesse propósito de Deus para o mundo todo. Então, convido você a caminhar comigo esses dias. Vamos a cada dia no devocional falando, ensinando um pouquinho, trazendo reflexões bíblicas, para que juntos possamos crescer na presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes. Nós já aprendemos aqui sobre a presença de Deus, é importante ter a presença de Deus. Vimos que essa presença traz um poder que transforma a nossa vida e nos dá condições de ajudar a transformar a vida de outras pessoas. E agora vemos o propósito. Deus, na sua vida, vai te dar condições para que você cumpra um propósito. E para qual propósito nasceu? Se alguém te perguntar hoje, qual o seu propósito de vida aqui na Terra? Por que você nasceu? Qual é o problema de alguém que você está para resolver? De pessoas? Qual o seu chamado? Qual o seu propósito? Quais são os seus talentos? Muitas pessoas não saberiam responder. E esse é o problema. Quando não conhecemos o nosso propósito, ficamos à mercê de várias informações, de influências, de altos e baixos. Então, o meu desafio com você, durante esse devocional, é que você estude comigo a palavra a cada dia, um pouquinho a cada dia, orando juntos e entrar num propósito sério com Deus, de encontrar o seu propósito de vida e viver em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença juntos, meu Deus, nesse primeiro dia dessa campanha de oração e jejum. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos dirija, nos conduza, Senhor. Sabemos pela Tua palavra que muitos são os planos, meu Deus, no coração do homem, no meu coração, no coração de cada pessoa que está aqui, Senhor. Mas o Teu propósito é o que permanece. Pai, ajuda-nos a não errar, a não falhar, a não viver uma vida de correr para um lado e para o outro e no final da vida descobrir que o nosso tempo foi perdido, que tudo era vaidade, que possamos viver conforme a Tua vontade. Conduz os nossos passos, conduz o nosso caminho. Ensina-nos, Espírito Santo, a viver na Tua presença a cada dia. Senhor, nós não queremos errar. Não queremos errar no sentido de pecado, mas também não queremos errar no sentido de propósito. Quantas pessoas têm vivido uma vida correta, uma vida santa, mas não estão vivendo o Teu propósito, Senhor? Tenha misericórdia. Meu Deus, nós não podemos desperdiçar o nosso tempo, não podemos desperdiçar a nossa vida, passar a nossa vida sem viver o Teu propósito. O Senhor nos criou, nos trouxe até aqui. Tudo que nós vivemos, o Senhor trouxe até aqui para que pudéssemos cumprir o Teu propósito. É isso que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.